Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso curso Mangueando, uma parceria da Centec com o Laboratório de Ecologia de Manguezais do IFCE Campus Acaraú e do Ecomuseu Natural do Mangue. O módulo 1 se intitula Manguezal Clareou, conhecendo o ecossistema manguezal. E o nosso objetivo, então, durante essa aula é conhecer conceitos relacionados à temática, para elucidar um pouco mais sobre os módulos que vêm a seguir. Bom, então vou primeiro me apresentar, né? Meu nome é Rafaela Camargo Maia e sou bióloga. E sabe, eu nunca quis ser outra coisa na vida. Conhece aquela famosa pergunta que todos nós ouvimos ainda criança dos nossos pais: o que você vai ser quando crescer? Pois é, desde muito pequena, lá pelos meus 4, 5 anos, eu já respondia: eu vou ser bióloga marinha. De fato, eu não sabia o que representava isso, mas as imagens que eu via na TV me motivavam bastante a seguir essa carreira. Mas foi quando eu cheguei no Ceará que eu tive realmente certeza. Eu sou mineira e cheguei aqui ainda criança. E no estado do Ceará eu tive contato com um ecossistema totalmente novo e diferente de tudo que eu já tinha visto na vida. Foram os manguezais cearenses que me proporcionaram uma infância de verdade, com o pé na lama e subindo em árvores. E essa vivência foi tão forte, que direcionou toda a minha carreira acadêmica daí para frente. E sim, fui bióloga. Me formei em ciências biológicas, fiz mestrado em ecologia, doutorado em biologia marinha e hoje eu sou professora do Instituto Federal do Ceará, campus Acaraú, onde eu fundei e coordeno o Laboratório de Ecologia de Manguezais. Mas afinal, o que é esse tal manguezal? O manguezal, ele é um ecossistema florestal característico de regiões costeiras tropicais de todo o mundo. E eu grifo aqui o nome, um ecossistema, ou seja, um conjunto de flora, fauna, fatores bióticos, abióticos, interações biológicas, tudo isso junto. Mas e o mangue? Com certeza você já ouviu falar de mangue. Você sabe dizer se os dois são sinônimos? Pois é, não são. Quando me refiro à palavra mangue, eu estou falando de árvores tropicais que, embora sejam de famílias botânicas distintas, possuem características fisiológicas que as permitem crescer em ambientes muito típicos, ou seja, ambientes abrigados, banhados por águas salobras ou salgadas advindas da maré, com uma reduzida disponibilidade de oxigênio e um substrato inconsolidado, ou seja, um substrato mole. Então, o manguezal é o ecossistema e mangue é a vegetação. Um mangue, dois mangues, três mangues, quatro mangues formam um manguezal com os outros fatores que ocorrem nesse mesmo ambiente. Juntando essas duas coisas, a gente tem o conceito mais conhecido, pelo menos dentro da biologia, sobre manguezais, que diz o seguinte: o manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre em regiões tropicais de todo o mundo, sendo caracterizado pela presença de uma vegetação lenhosa típica, um mangue, associada a outros componentes de flora e fauna, um substrato inconsolidado, pouco oxigenado e com frequente submersão das marés. Existem outros conceitos, por exemplo, a nossa legislação na Lei 12.651 de 2012, conhecido como Novo Código Florestal, traz o seguinte conceito para o ecossistema. Então, o manguezal é um ecossistema costeiro, litorâneo, que ocorre em terrenos baixos, sujeito à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, as quais se associam predominantemente à vegetação natural, conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira. Nesse conceito, dá para a gente perceber outras duas expressões que seria interessante a gente conhecer. Repare, influência flúvio-marinha, regiões estuarinas. E o que quer dizer, então, esse tal estuário? Porque o restante a gente já sabe. Eu já sei o que é o mangue, sei que o manguezal é o ecossistema que envolve vários mangues, mas o que é essas duas coisas? Isso quer dizer que o manguezal frequentemente está associado em regiões onde eu tenho um encontro do rio com o mar. Essa região é conhecida como estuário. Então, o estuário é um ambiente aquático de transição entre o rio
e o mar, onde eu tenho um gradiente de salinidade. Quando eu estou mais próxima ao rio, de maneira geral, eu tenho águas mais doces. Quando eu estou mais próxima ao mar, eu tenho águas com maior salinidade. E no meio disso tudo, eu tenho a mistura dessas duas águas, formando uma água salobra, que é o ambiente estuarino. Então, eu tenho um rio exercendo influência no mar e o mar exercendo influência no rio. Esse ambiente proporciona muitas vezes a ocorrência de uma vegetação típica, que é o mangue, compondo o ecossistema manguezal. Mas eu queria deixar clara aqui uma coisa, vamos pensar assim. Eu falei lá no começo da aula que o manguezal era um ecossistema costeiro tropical. E estou falando agora que o estuário é um ambiente de transição entre o rio e o mar. Ou seja, nem todo estuário está no manguezal e nem todo manguezal está no estuário. Como assim? Para ser manguezal, eu vou ter que estar num ambiente tropical ou pelo menos ali na transição para o subtropical, porque as plantas de mangue dependem de uma temperatura mais alta para sua reprodução. Mas estuário somente é o encontro do rio com o mar, onde os dois se influenciam. Então, não necessariamente eu preciso de uma temperatura específica para que ele ocorra. Isso quer dizer que normalmente em regiões com latitudes mais altas, ou seja, regiões mais ao norte ou mais ao sul do nosso planeta, eu tenho estuários, mas que eu não vou ter manguezal. Lá eles são ocupados por outro tipo de vegetação, por outro tipo de ecossistema. Enquanto em regiões tropicais, o mais comum é que esse ambiente seja dominado pelo ecossistema manguezal. Mas por que eu estou falando isso? Porque nem todo manguezal é igual. Existem diferentes tipos fisiográficos que formam esse manguezal. Ao longo da bibliografia de manguezal, literatura específica sobre o tema, diversos pesquisadores já falaram sobre o assunto. Hoje, a classificação mais utilizada para esses diferentes tipos de manguezal é essa que está aqui. Ele diz que existem os manguezais de franja ou ilhote. Esses manguezais de franja ou ilhote são aqueles que estão em regiões abrigadas da costa, mas em contato direto com o oceano. Tanto que na imagem a gente consegue ver aqui as ondas, né? Depois desse, eu tenho os manguezais ribeirinhos, que é o caso que eu acabei de falar, que são das áreas estuarinas. São mangues que ocorrem ao longo das margens dos rios. E mais interno a esses dois tipos, tanto de franja quanto ribeirinho, eu tenho os manguezais de bacia. Por que esses manguezais ganham nome distintos? Porque esse manguezal é aquele que está interno a essas duas regiões e, por causa disso, recebe mais devagar a entrada dos corpos de água. Isso quer dizer que ele vai apresentar características fisiológicas diferentes daqueles outros que estão em contato direto com o mar ou contato direto com o rio. Mas não é somente tipos fisiográficos que dividem os manguezais. Os manguezais também são divididos ou reconhecidos por meio de suas feições. Então, hoje nós já sabemos que o manguezal não é um bosque homogêneo. Ele não é somente formado por vegetação de mangue. Ele tem outras áreas que ocorrem junto a ele. Por isso nós dizemos que ele é um contínuo de vegetações ou um contínuo de feições. Nessa imagem, vocês estão vendo o manguezal da praia de Arpoeiras, aqui em Acaraú, uma imagem feita pelo nosso drone aqui no laboratório. Vocês vão olhar que eu tenho uma vegetação aqui, uma planície arenosa aqui, e nessa outra região, uma área com mais água. Isso porque eu tenho três feições típicas do manguezal. O lavado, vocês podem ver na primeira imagem aí. O lavado é essa região onde a gente tem o mínimo e o máximo de maré. Ou seja, quando a maré está alta, ela está totalmente encoberta. Quando a maré está baixa, eu consigo ver a margem, eu consigo ver esse solo, esse sedimento. Esse é o lavado. Depois eu tenho a feição mangue, ou seja, composto pela vegetação de mangue que a gente acabou de falar. E tem uma terceira feição muito comum nos manguezais do Nordeste, que é o apicum, também chamado de salgado. Apicum ou salgado são essas planícies arenosas ou arenolodosas que ocorrem associadas ao manguezal. Por que elas se formam? O manguezal não está sujeito a marés, como eu falei no começo no conceito. Então,
Quando a maré sobe, ela vem carregada de sedimento, de partículas de areia, de solo, e ela vai se espalhar e vai depositar. Isso feito ao longo de vários e vários tempos, dias, marés, milênios, formam áreas arenolodosas justapostas à vegetação de mangue. Sabemos hoje que se essas áreas forem ocupadas por qualquer que seja o empreendimento, essa areia vai ser depositada imediatamente do lado, ou seja, dentro da área de mangue, provocando a morte desse mangue. Então, com isso, a gente vai salinizar e aterrar áreas de mangue. Eu costumo dizer que para matar um manguezal, muitas vezes eu não preciso retirar uma vegetação, não preciso retirar uma árvore, basta eu ocupar o apicum. Vocês conseguem perceber também pela imagem em que essas áreas de apicum eu não tenho vegetação arbórea, justamente pelo alto teor de salinidade que esse solo tem. Mas eu tenho uma vegetação herbácea, inclusive algumas de importância econômica. Essa vegetação herbácea, junto com outros componentes aqui do solo, são fundamentais para o balanço de sais, de água, de sedimento do ecossistema. Então, para a manutenção do ecossistema, as três feições precisam ser mantidas. Elas são indissociáveis. Bom, a gente vem falando que o manguezal é um ecossistema costeiro tropical. Falei para vocês anteriormente que as plantas de mangue não conseguem sobreviver em baixas temperaturas, principalmente porque não conseguem reproduzir em baixas temperaturas. Isso demonstra que nós temos uma distribuição mundial dos manguezais conforme a linha vermelha que vocês estão vendo no mapa, onde eu tenho principalmente uma grande ocorrência de áreas de manguezal, com manguezais mais estruturalmente complexos e mais diversos na área próxima ao Equador de todo o mundo e tendo o seu limite norte, o seu limite sul, determinado principalmente pelos trópicos de Câncer e de Capricórnio. Posso ter um pouco de manguezal ainda na área de transição para subtropical, mas eles não demonstram grande imponência quando a gente está falando de termos estruturais ou de biodiversidade. Pela imagem também a gente percebe a grande ocorrência de áreas de manguezal aqui, ó. Então a gente viu na América, na África, na Ásia e na Oceania. Na região do Indo-Pacífico é considerado um grande hotspot de biodiversidade. Isso quer dizer que a maior parte das espécies de manguezal que existem no mundo, inclusive as espécies de mangue, são um grupo muito limitado. A gente viu que precisa ter características fisiológicas muito específicas para viver nessa área. Então, a maior parte das espécies de mangue que nós conhecemos vivem nessa área e acredita-se, pelas principais teorias de dispersão, que elas se dispersaram daí para o restante dos continentes. Isso faz também que nessas áreas eu tenha as maiores áreas de manguezal que nós conhecemos, como por exemplo na Indonésia, depois eu queria destacar a Nigéria na África e depois o Brasil, que está listado como um dos 3 países com maior ocorrência de manguezal no mundo. Entretanto, nos últimos anos, isso tem mudado bastante. O mapa que vocês estão vendo agora, ele mostra a perda de áreas de manguezal no mundo. Apesar da nossa aula não ser o objetivo dela falar de impactos relacionados ao ecossistema, vocês vão ter outros módulos para tratar do assunto, mas é importante a gente perceber como a distribuição dos manguezais tem se alterado nos últimos anos. Esse mapa foi feito por pesquisadores analisando alguns satélites da NASA, satélites Landsat. E eles perceberam, a partir da análise das imagens, que 2% dos manguezais foram perdidos entre 2000 e 2016. E desses manguezais perdidos, 62% da causa é associado ao ser humano. As causas naturais, que ele também lista, querendo ou não, também estão relacionadas a nós de alguma maneira. Então, são causas naturais, mudanças climáticas, assoreamento de rios ou de braços do mar que levam à ocorrência de manguezais. Então, os manguezais têm mudado a sua distribuição. Quer falar do Brasil? Pois é, no Brasil a gente já perdeu muita área de manguezal. A gente tem uma estimativa que cerca de 20% dos manguezais já foram perdidos desde o início do século passado, sendo essa situação ainda mais grave quando a gente está falando dos manguezais do Nordeste. Quer perceber como isso é grave? Saiu esse ano, 2024, uma lista da IUCN
A IUCN é uma instituição internacional, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, em que faz levantamentos de espécies que estão em extinção, mas esse ano ela lançou uma lista sobre os ecossistemas, a Red List, uma lista vermelha dos ecossistemas. E nessa lista ela coloca que os manguezais estão em sério risco de colapso. Estão criticamente ameaçados. A maior parte dos manguezais do mundo, alterando seus padrões de distribuição conhecidos. Em algumas áreas a gente não tem conhecimento científico suficiente para ter dados, mas a gente sabe onde a gente tem o grande hotspot de biodiversidade e em outras áreas mais próximas, como aqui na Indonésia e na Índia, como esses manguezais estão extremamente ameaçados e num risco de, em um curto período de tempo, deixar de existir. E com isso, várias espécies associadas a eles, inclusive espécies de interesse econômico. Mas isso aí é um assunto para um outro momento, quando a gente for falar um pouco mais sobre a importância do ecossistema. Hoje a gente ainda precisa falar de conceitos. Então vamos lá. Falei que os manguezais ocorrem principalmente em regiões tropicais, são característicos das regiões tropicais, mas que podem até ocorrer na transição para subtropical. Você deveria estar me perguntando nesse momento. Então, nessas regiões subtropicais, onde eu tenho um substrato inconsolidado, pouco oxigenado, com frequente submersão pelas marés, como ocorre nos manguezais, mas é um lugar frio, o que acontece lá que não é manguezal? Nesses ambientes são encontradas as marismas. Marismas são ecossistemas homólogos aos manguezais. Isso quer dizer que todas as condições abióticas são extremamente similares, mas alguma coisa não permite a ocorrência das espécies de mangue, ou seja, a temperatura não permite. Então eu tenho a ocupação dessas áreas, que em áreas tropicais seria de mangue, nessas áreas que são mais frias, a presença de uma gramínea altamente tolerante à salinidade. Na verdade, são várias espécies altamente tolerantes à salinidade que ocupam esse mesmo tipo de ambiente. Não é que marismas sempre tenham que ocorrer em lugares frios, elas são muito comuns nesses lugares frios, já que o manguezal não consegue ocupar. Mas eu também tenho algumas manchas de marismas em outros lugares que não são tão frios, como por exemplo no norte do Brasil. Mas e os manguezais brasileiros? Como é que são? Então, os manguezais brasileiros, eles ocupam 92% da linha da costa do nosso país, desde o extremo norte, lá no Amapá, até o seu limite sul, na cidade de Laguna, em Santa Catarina. Ou seja, os manguezais percorrem 338 municípios desse país. O Rio Grande do Sul é o único estado costeiro brasileiro onde eu não tenho manguezal. Uma outra característica importante dessa distribuição dos manguezais brasileiros é que nós temos no Brasil, aqui entre o Amapá e o Maranhão, a maior área contínua de manguezal sob proteção legal do mundo, o que coloca o nosso país como muito importante quando a gente fala sobre manguezais. E isso torna ainda mais a nossa responsabilidade em cuidar desse ecossistema que é dominante na fisiografia costeira desse país. Falando um pouco mais especificamente desses manguezais, a gente pode dividir a costa brasileira em alguns setores. Lembra que eu falei que esses manguezais não são sempre iguais? Eles mudam dependendo dos fatores abióticos que estão ali. A gente viu tipos fisiográficos, vimos feições diferentes. E isso também vai ocorrer numa distribuição latitudinal, ou seja, de norte para sul, eu vou ter diferentes bosques sendo formados, apesar de tudo ser manguezal. De maneira geral, a gente tem esses setores que eu estou descrevendo aqui. Ao norte, que vai lá desde o estuário do rio Oiapoque até o Maranhão, eu tenho uma faixa de manguezal muito homogênea, extensa e contínua. Lembra que eu acabei de falar que é a maior área de proteção legal do mundo? Seguida? Pois é, nessa área eu tenho árvores de maior porte e estão normalmente restritas às planícies lamosas. Por quê? Porque eu tenho um grande aporte de água doce, eu tenho grandes rios desaguando nessa região que trazem muitos nutrientes. Como a salinidade não é tão alta e eu tenho um grande aporte de nutrientes que estão chegando com os rios, as árvores são excepcionalmente mais altas. Diferente do que acontece no setor nordeste, onde nós estamos. No setor nordeste, que vai desde Santa Amaro, no Maranhão, até o estuário do Rio Real, em Sergipe, os manguezais já são pouco desenvolvidos, ou seja, são estruturalmente mais baixos. Por quê? Porque nessa área eu tenho pouca intrusão de água doce. Então eu estou num lugar que é seco, chove muito pouco,
e os rios não têm grande volume de água, então é comum ter secas prolongadas. Então, muitas vezes faz com que os manguezais as áreas mais propícias para a ocorrência de manguezais nessa região, nesse setor, sejam os estuários, onde eu tenho um abrigo dessas condições muito limitantes de salinidade, já que nessas áreas, com a intrusão da água doce dos rios, eu consigo ter uma salinidade um pouco menor. Então, no Nordeste, o setor Nordeste, conhecido por alguns autores também como costa semiárida, quando a gente está falando de manguezais, é uma região onde eu tenho manguezais estritamente relacionados a estuários e com árvores de menor porte. Depois do setor Nordeste, eu tenho o setor Leste, que vai do estuário do Rio Real, em Sergipe, até Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Nessas áreas, os manguezais estão associados a grandes rios, a planícies com restinga, a grandes baías. Eu tenho aqui muito do tipo fisiográfico de franja. Por que eu consigo ter isso? Porque eu tenho pouca intrusão de água salgada ou extremamente salgada nos canais que vão nutrir esses manguezais. Então, eu consigo que nessas regiões eu tenha uma vegetação até muito mais próxima ao mar do que a gente encontra aqui no setor Nordeste. A seguir desse, eu tenho o setor Sudeste, que vai de Arraial do Cabo até a cidade de Laguna, que é o limite sul de distribuição dos manguezais na América do Sul, que é marcado pela presença de sistemas lagunares e grandes estuários. Aí eu chamo a atenção para o estuário da Lagoa dos Patos. Então, nessa região, eu tenho complexos estuarinos muito grandes. O que limita a ocorrência do manguezal, então? A temperatura. Então, até Laguna, em Santa Catarina, eu tenho uma temperatura que permite a reprodução das árvores de mangue. Abaixo disso, eu já não consigo ter essa vegetação e eu vou ter esse mesmo tipo de ambiente dominado pelas maresmas. O mais interessante dessa distribuição tem a ver com salinidade, tem a ver com a quantidade de água doce que está entrando, com as taxas de evaporação, com a quantidade de nutrientes, é que o número de espécies de mangue também vai ser modificado. Então, no Brasil, nós não temos tantas espécies de mangue assim, mas onde eu tenho o maior número de espécies de mangue é no setor norte. À medida que a gente vai descendo ao longo da costa brasileira, o número de espécies de mangue, e eu estou falando das espécies verdadeiras de mangue, vai diminuindo. Mas isso também é assunto para a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai falar exclusivamente sobre a vegetação de mangue, tá bom? Bom, então percebemos com isso que existem algumas coisas que são importantes quando a gente fala de manguezal. Características básicas do ecossistema. Primeiro é o clima. Então ele ocorre muito bem em temperaturas que eu tenho médias acima de 20. Eu não posso ter temperaturas mínimas, ou seja, temperaturas inferiores a 15 graus. Nessas áreas ele não ocorre. E nem que essa amplitude seja maior do que 5 graus. Salinidade. A salinidade é um fator muito importante. A gente viu na figura anterior como ela vai determinar a ocorrência das espécies de mangue e principalmente onde o ecossistema manguezal vai ocupar a área. Então, ela é muito variável, mas o melhor desenvolvimento dessas áreas é quando eu tenho uma salinidade abaixo de 50. Eu não sei se vocês conseguem entender ou ter uma noção disso. Para vocês terem uma ideia, a salinidade média do ambiente marinho na praia é 35, de 32 a 35. Então, eu estou falando que eles têm que ter uma salinidade para viver abaixo de 50. Então, muito próximo a zero, que é a água doce. Até isso, eles vivem muito bem. Mas algumas espécies, especialmente as pioneiras no processo de sucessão ecológica, conseguem sobreviver até com mais de 90 de salinidade. As marés também são muito importantes e é a maré que vai determinar a ocorrência dessas áreas, o quanto esse ecossistema vai ocupar quando eu estou me direcionando à terra firme. Então, dentro de um estuário, por exemplo, até onde o mar tiver alguma influência por meio das marés nesse rio, eu tenho ocorrência de manguezais. Então, as marés vão determinar a ocorrência do ecossistema nesse sentido. E o substrato, ou seja, o solo que forma o manguezal. O solo do manguezal é formado por partículas muito finas, grãos de areia, argila e outros componentes extremamente finos, que estão associados a uma grande quantidade de matéria orgânica, ou seja, restos de animais, de vegetais, nutrientes, água e sais. Então, essa mistura que torna um manguezal
tão importante em termos de biodiversidade, em termos de produtividade primária, porque eu tenho um grande teor de matéria orgânica que em outras áreas costeiras eu não tenho. Nesse momento, talvez você esteja pensando em algo que é muito famoso sobre os manguezais, o tal do odor, do cheiro do manguezal. Então, o cheiro característico do ecossistema vem principalmente por causa dessa grande quantidade de matéria orgânica que está em decomposição, ou seja, com a ação de bactérias e fungos sobre elas. E com isso eu tenho a liberação de alguns gases que são voláteis, como o metano e outros. Por isso esse cheiro que é tão característico do ecossistema. Bom, já tentando finalizar um pouco dessa nossa aula, apesar da gente estar falando tanto sobre o manguezal no presente momento, os manguezais são conhecidos há muito tempo pelas populações humanas e se a gente falar do nosso país, também tem muita relação da ocupação do litoral brasileiro com o que a gente conhece sobre manguezal. Então, o termo mangue em português, isso em português do Brasil, porque quando a gente fala em outros países de língua portuguesa que tem manguezais, o termo mais usado é mangal, mas esse nome vem possivelmente de uma variação do termo mangle, que é de origem caribenha, o aruac. Também existem outras variações, como mangre. Essas variações, o mais possível é que elas estejam relacionadas com a origem indonésia. Apesar de palavras similares não serem tão comuns no idioma nativo desse país, elas ainda existem. E como a gente falou que provavelmente a origem dos manguezais é nessa região, a hipótese é subsidiada principalmente por causa da grande ocorrência de espécies pelo hotspot de biodiversidade que tem nessa região, então é possível que a origem da palavra, a origem etimológica da palavra também venha dessa região. Para vocês terem ideia, ao longo da história, muitas vezes falamos de manguezal em documentos oficiais. Em 325 a.C., talvez seja a referência mais antiga que a gente tem sobre o ecossistema, vem do relatório do general Nearco, lá no delta do Indo do Golfo Pérsico. Nesse relatório dele, esse general ele acompanhava Alexandre o Grande nas suas aventuras em tentando explorar novas áreas. No relatório dele, quando chega lá ao delta do Indo ao Golfo Pérsico, ele traz um trecho muito específico que diz: essa região é dominada por árvores que crescem no mar e que têm raízes como o candelabro, o que parece bastante com a árvore típica do manguezal, que é a risófora, pelo menos os manguezais brasileiros. Em 1526, talvez seja a referência mais antiga que nós temos sobre os manguezais americanos, e vem de um médico chamado Oviedo. Ele fez a primeira descrição desses manguezais no nosso continente, numa obra chamada História Geral e Natural das Índias. Por que das Índias? Porque esse médico acompanhava expedições de Colombo e a gente naquele momento ainda acreditava-se que a América eram as Índias, né? Então ele traz nesse tratado referências muito similares a que Nearco mostrou lá no seu relatório. Em 1587, talvez a gente tenha a referência mais antiga para o Brasil. O historiador português Gabriel Soares de Souza, no seu trabalho descritivo, né, do Brasil, ele traz um trabalho para descrever, nós estamos falando de um país que está sendo colonizado, já que o nosso descobrimento veio lá em 1500. Então, a gente está falando aí de um relatório sobre o que existia aqui. E ele também trata de florestas à beira-mar. Nesse relatório, a partir desse relatório, as próximas referências ao manguezal vão ser relacionadas principalmente às cartas jesuíticas. Então, os jesuítas que iam ocupando as zonas costeiras brasileiras iam relacionando a vegetação, a flora, a fauna que tinha ali, e iam relatando algumas ocorrências, e entre elas era muito comum nesses documentos estarem listados os manguezais. Bom, acho que agora nós já sabemos um pouco mais sobre conceitos relacionados ao tema. Sabemos que mangue é a vegetação, que manguezal é o ecossistema, que ele é um ecossistema costeiro tropical, que eu preciso de temperaturas mais altas para sua ocorrência, que ele ocorre em condições muito diferentes de outros ambientes, ou seja, um substrato inconsolidado, pouco oxigenado e com frequente submersão pelas marés. Sabemos que eles têm tipos fisiográficos diferentes e feições diferentes, que ele é um contínuo dessas feições.
Sabemos que muitas vezes eles estão associados aos estuários, especialmente aqui no Nordeste do Brasil, onde a salinidade é muito alta, já que nós temos poucas chuvas e rios com volumes menores, então os manguezais encontram ambientes muito propícios ao longo das margens dos rios que sofrem influência do mar. Quer saber um pouco mais? Queria convidar vocês a conhecer esse aplicativo. Chama Ecomangueando. É um aplicativo desenvolvido por meio de pesquisa aqui no nosso laboratório e dá para baixar gratuitamente pelas lojas de aplicativo. Lá vocês vão ter uma visita virtual, curiosidades, fauna, flora e algumas informações que podem ajudar vocês em aula ou até na sua prática profissional em outros lugares. Vou deixar também, não na nossa aula, mas relacionado, você vai ver que cada módulo ele é composto, além da aula, por um material de apoio. Então, tem ali alguns livros que vocês podem utilizar para aprofundar um pouco mais os conceitos tratados aqui. Também fique atento, porque nós vamos ter momentos para tirar dúvida. Então, será um por semana, onde será uma atividade síncrona. Então, o link vai ser disponibilizado e vocês vão poder conversar com alguns professores do nosso grupo. E para começar, com toda a vontade de proteger os manguezais, eu queria deixar aqui uma meta, que a gente comece a fazer algumas ações a favor dos manguezais. A primeira coisa que todo mundo vai fazer quando terminar essa aula é falar bem. Falar alguma coisa interessante para alguém, disponibilizar essa informação para outra pessoa. Se você é um consumidor e consome alguns produtos advindos desse ambiente, vamos entender quem é ele, de onde ele vem, se ele está sendo pescado, por exemplo, no período correto. E aí eu dou um exemplo dos caranguejos. A caranguejada é muito típica aqui do Ceará, é um patrimônio imaterial da cultura cearense, e o caranguejo que faz a caranguejada é uma espécie exclusiva de áreas de manguezal. Se você gosta de visitar praias ou até o próprio manguezal, pratique o turismo sustentável, certo? Se você pode comprar terrenos próximos a essas regiões, seja um investidor consciente, informe-se, cobre, participe do planejamento da sua cidade e some forças com a gente nesse momento, por exemplo, para que a gente possa levantar a bandeira da conservação para esse ecossistema subsidiado em dados científicos. Então, pesquise, se informe, como vocês já estão fazendo aqui comigo. Bom, deixo aqui algumas referências. Essas referências bibliográficas são de artigos científicos que eu utilizei para imagens e para outras coisas que estão nessa apresentação, mas mais uma vez eu lembro que a gente tem como material de apoio alguns livros em português que podem ajudar bastante. Muito obrigada pela atenção de vocês. E termino com a frase de Josué de Castro, no livro Homens e Caranguejos, que trata da relação do ser humano com esse ecossistema, que diz o seguinte: o mangue é um camaradão, dá tudo, casa e comida. Obrigada, a gente se vê em breve.